ontem o Ministério Público Federal do Distrito Federal decidiu arquivar a representação criminal contra o tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi preso por suspeita de envolvimento no esquema de fraude dos cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e seus familiares. O militar ficou em silêncio durante todo o seu depoimento ao colegiado lá na CPI no último dia 11. Por 42 vezes o militar disse aos deputados e senadores que faria uso da prerrogativa de não se incriminar, que foi concedida a ele pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid comentou que o arquivamento da representação criminal da CPMI dos atos de 8 de janeiro contra o ex-ajudante de ordem da presidência foi certíssimo. O que eles dizem é o seguinte: o Ministério Público Federal manteve sólido e intocável o direito constitucional ao silêncio. Eu vou abrir aspas aqui para a nota dos advogados. Ninguém pode ser constrangido a responder algo que possa eventualmente lhe prejudicar, tendo em vista que isto configura indubitavelmente a base do princípio humanitário da não obrigação de constituir provas contra si mesmo, historicamente conquistado para afastar abusos do poder punitivo estatal. Fecho aspas aqui. Significa que o Mauro Cid, Kim Rafael, pode, é justo e lícito ter ficado totalmente em silêncio na frente dos deputados e senadores. E isso é uma previsão constitucional. Você tem liberdade em escolher se você quer falar realmente, fazer prova contra você, quer realmente confessar algo ou realmente ficar em silêncio. É uma garantia e que foi decidido para que ele, naquele momento, no seu depoimento, né, ele pudesse ficar. Foi um direito concedido a ele. Agora, o que mais me chama a atenção é que, se você pensar numa forma muito rasa e lógica, de que, cara, se a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, não denunciou ele por ter sido supostamente se envolvendo ali na questão da fraude, da vacina dos familiares do Bolsonaro e do Bolsonaro, então quem somos nós para querer incriminar um cara que, se nem as possíveis vítimas por essa fraude de vacinação, né, não representou ele judicialmente ou criminalmente? Então, essa questão do Cid é muito mais apego pela perseguição do que efetivamente a aplicação da lei ou do direito. E isso é muito temerário. Aqui se aplicou a lei. Claro. Perfeito. Do direito ao silêncio, sim. Professor Jorge. Há uma outra decisão nessa mesma linha do ministro Dias Toffoli, quando tratava-se na CPI da pandemia, a investigação lá para o Ministério da Saúde e a compra dessa questão de vacinas. O ministro Toffoli justamente assegurou a uma das pessoas que era testemunha, chamada aí para prestar esclarecimento na CPI, esse direito ao silêncio. Segundo o ministro, está lá garantido no artigo 5º, inciso 63, né, da Constituição. Ninguém pode se autoincriminar. E aí, novamente, essa situação se repete. Quais são os limites desse direito ao silêncio? É sempre uma dúvida, né? Porque o coronel Mauro Cid, se negou, inclusive, a responder à idade, talvez preocupado com alguma consequência, não sabemos de que tipo, né? Você quer falar? Claro, eu queria ler na íntegra o artigo que o professor colocou, o inciso, o artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais os de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Isso não tem interpretação relativa, é muito objetivo. Quem, o professor? Ele ficou em silêncio, sim. Pera aí, professor. Ângelo Rigon, depois o senhor tem direito. Vai, Ângelo. Olha a faca! É o seguinte, se ele fala, cai todo o esquema do governo anterior. Se ele fala, cai todo o esquema do Bolsonaro. Porque ele era ajudante de ordem, você não sabe? Depois eu mando um zap você com os links. Não estou falando com você. Pelo amor de Deus. Outra coisa, existe um rapaz que era chefe dele, que falava assim, transparência acima de tudo. Quem não deve, não teme. Agora, a lei permite. Se a lei permite você escalar de uma CPI, mas um dia ele vai ter que falar na justiça. Ele vai ter que falar. Não, ele não precisa falar, a justiça garantiu o silêncio. Não, peraí. Na CPI. Para o juiz, ele vai ter que se explicar. Ele vai ser julgado. Ele vai ter que, uma hora, contar. Nem que foi uma mentira.
Mas uma hora ele vai ter Ele que está abrir a preso boca. ainda, desde o E dia 3 de maio. Né? Exatamente, bem lembrado do Jorge. Ele continua preso e acha assim que ele devia seguir o que o chefe dele defendia todos os dias. Quem não deve não teme. É transparência acima de tudo. Aí na frente de deputados, na frente de senadores, vira, né? Deputados sérios, Tadinho. senadores sérios. Até lembro o chefe fazer uma dele pergunta nessa séria, parte. séria. Falava uma coisa, Investigação séria. mas fazia outra. Até Ou é a o cara que oposição? perguntou a patente Ou é a dele. oposição? Ele falou assim, exatamente. Ah, tá de Infelizmente, o brincadeira. cara lá do Sudoeste do Paraná indo pra piorar a situação. Mas vamos lá.